Você tem dificuldade em economizar? Você não está sozinho nessa jornada. De acordo com os dados do Banco Central, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E o que acontece quando você não consegue economizar? Você começa a ter dificuldade em pagar as contas do mês. E para pagá-las, você vai pegar ou o cheque especial, utilizar o cheque especial, ou vai pagar a fatura do cartão de crédito, parte dela, não no valor integral. E aí, os juros, tanto do cartão de crédito quanto do cheque especial, que são estratosféricos, vão começar a aumentar a sua dívida de forma estratosférica. E isso é um grande perigo, porque aí você entra naquela bola de neve de dívida e juros sobre juros, e aquilo ali só vai crescendo. E aí você tem aquela dificuldade em quitar aquela dívida. Então, nesse vídeo, nós vamos te ensinar a como, de uma forma simples, a começar a economizar somente utilizando a sua cabeça, a sua psicologia, a sua mentalidade. Fique conosco até o final e confira. Olá, eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, pai do Lucas e do Thiago, empresário e empreendedor. Nesse vídeo, a gente está começando uma série nova, é um episódio de um programa bem bacana que a gente vai ajudar as famílias, né, através dos pais e das mães, a como terem uma família financeiramente próspera. E um plus a mais desse programa é que nós vamos ensinar a vocês a como conversar com seu filho sobre educação financeira. Isso mesmo, né? Juntando a minha experiência aí de mais de 20 anos na área de educação financeira, em finanças, juntamente com a escola EUSA, que está aí há 6 anos no mercado, ensinando, um dos itens que a gente ensina é a educação financeira para crianças e adolescentes. E aí essa linguagem apropriada para as crianças e os adolescentes, né, com essa faixa etária entre 4 a 17 anos. Então nós vamos conversar, passar para vocês a como vocês terem uma família financeiramente saudável, né, alcançando os objetivos, os sonhos de forma financeira, e também conversando, ensinando, treinando, preparando os seus filhos para a vida adulta. O que acontece muito, que a gente vê nos erros que as pessoas cometem no plano financeiro, é porque não tiveram a educação financeira na escola. Não foi passado para eles questões financeiras desde pequeno. Então, quando viram adultos, eles têm dificuldade de entender como que funciona a questão financeira, como lidar com o salário, como lidar com os gastos da casa, que existe orçamento, que você faz um orçamento e tenta cumprir, e cumpre aquele orçamento, evitando usar o cheque especial. Você ter uma mentalidade econômica, financeira, saudável para a sua vida. Então, nesse episódio, que está começando agora nesse vídeo, é o episódio 1, com o tema "Sem saber isso, você não consegue economizar", mas é de uma forma simples que nós vamos falar e vamos dar dica para vocês ensinarem o filho de vocês, começarem desde pequeno, em casa. Então é uma ideia que a gente teve para a gente poder ajudar as famílias, você, pai, mãe, a como ajudar a ter uma família financeiramente próspera, alcançando os seus objetivos e sonhos. Vem com a gente nessa jornada. Hoje é o episódio número 1. Vai estar aí no nosso canal do YouTube, que a gente já tem diversos vídeos, né? A gente criou uma playlist e esse programa chama Finança Familiar e a playlist vai ser Finança Familiar. Ok? Vem com a gente nessa jornada. Deixe aqui embaixo seus comentários, dúvidas, para a gente ir trocando ideias. E antes de tudo, não esqueça aqui de ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para chegar a mais pais e mães como vocês, para a gente ajudar a continuar nessa jornada de deixar as famílias financeiramente prósperas. Ok? Combinado? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês a diferença entre poupar e economizar. Que existe uma diferença. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Não.
Para exemplificar a diferença entre poupar e economizar, eu vou citar aqui um exemplo. Quando você vai comprar um tênis, por exemplo, R$ 200. Você olha na internet, em uma determinada site, ele está R$ 200. Você faz uma pesquisa e aí você vê que no outro site, o mais barato que você achou, R$ 180. Então, nesse caso, você economizou R$ 20. Ou seja, você fez uma pesquisa, achou um mais barato do que o primeiro site que você olhou, então você economiza. Quando eu apago uma luz de casa em que não tem ninguém no cômodo, eu estou economizando. Quando eu desligo a água da casa que ninguém está usando, eu estou economizando. Poupando é você guardar o dinheiro. Então, quando eu estou colocando num cofrinho, né, a moedinha, ou estou colocando num cofre, mostrando para o meu filho que ele tem um cofre, ele começa a ter desde pequeno aquele instinto de poupar. Né? Aqui no Brasil é muito utilizado a questão da poupança, né? Poupar. Então a poupança, o que é? Você vai no banco e você deposita o valor ali na poupança e ele rende uns juros de acordo com o que você deixar por 30 dias. Tá? Não é, fazendo aí só uma observação, não é a melhor forma de ter rendimentos, de aplicação. Mas eu estou explicando a diferença entre economizar e poupar. Então, poupar é quando você guarda o dinheiro, ou você investe esse dinheiro em um fundo, por exemplo, em alguma forma de aplicação de investimento e que ele rende juros no banco. Então, isso é a diferença, economizar e poupar. Tá? Então, no caso aqui que a gente vai falar sobre economizar, então a gente está pensando no seguinte sentido, de deixar de gastar ou de gastar menos. Consequentemente, conforme for, você vai ter uma sobra por gastar menos e aí essa sobra você pode poupar. Então, essa é a diferença que é interessante vocês entenderem entre poupar e economizar. Então, a gente vai começar falando aqui sobre psicologia financeira. Já ouviu falar? Não, Evandro, mas finanças não é sobre número, não é sobre matemática? Você se engana, não é só sobre isso. Primeiro, a gente tem as nossas atitudes. Finanças, ela é o resultado das nossas atitudes. A gente vai ter alguns hábitos, algumas atitudes que a gente vai fazer na nossa vida e isso reflete nos nossos números, no nosso orçamento, no nosso contas a pagar, no nosso contas a receber e aí, enfim, num orçamento financeiro doméstico ou familiar. Agora nós vamos exemplificar. Já viram falar, as pessoas falam assim, nossa, estou muito estressado hoje, eu vou ali no shopping fazer umas compras. Ou então, você está trabalhando naquele ritmo forte, muito desafiador, com metas e objetivos, e aí dá aquela paradinha ali nas 4 horas da tarde, vou descer para tomar um café. O que vocês estão fazendo ali de uma forma para aliviar o estresse? E isso vem inconsciente do nosso cérebro. Tá? O que é? Ele quer tirar o foco do estresse do trabalho, tirar o foco ali do estresse quando você aconteceu alguma coisa ruim, e aí vocês vão para as compras no shopping, ou então vai ali embaixo comprar um café. Perceba, quando você vai comprar um café, você está gastando dinheiro, nada contra, mas é só para vocês começarem a entender que daqui parte as nossas ações que fazem a gente gastar o dinheiro, ou investir, ou gastar da melhor forma. Então, quando a gente fala de psicologia financeira, mentalidade financeira, vocês têm que entender que nossas ações, nossas atitudes que vêm da mentalidade, refletem no setor financeiro nosso. Vou citar mais alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Vocês já viram que as redes sociais estão aí. A gente fica passando horas e horas. E o que a maioria das pessoas vê nas redes sociais? É aquela pessoa que acabou de comprar um carro novo, um carro zero, ou ele está com a bicicleta do ano, a bicicleta mais nova, ou então ele foi fazer uma viagem para Disney, uma viagem para a Europa. Ou seja,
elas estão demonstrando que elas compraram um bem, elas compraram uma viagem, estão felizes. Mas o que acontece com isso? Nós que estamos aí no mundo capitalista, esse mundo que a gente absorve um monte de comerciais, é o tempo todo nas redes sociais, celulares, né? A gente recebe push, compra, você quer isso, e a gente está rodando, ou seja, a gente tem uma enxurrada de informações para comprar. Então, e é o que as empresas querem. As empresas querem vender para cumprir a meta de lucro deles, meta de vendas e, consequentemente, a meta de lucros. Então, a gente é absorvido com aquelas informações, redes sociais, seja por anúncios, seja por pessoas próximas a nós, que demonstram viagem para a Disney, que demonstra carro novo, e aquilo ali faz com que as pessoas que não têm uma mentalidade forte acabam embarcando nessa onda, sem às vezes nem se preparar financeiramente, sem ter uma economia para poder fazer aquela viagem, para poder comprar aquele bem. Se eu tiver o dinheiro, ok, não tem problema. Mas se eu não tiver o dinheiro e quiser antecipar esse sonho, o que é antecipar? O correto, financeiramente falando, tá, gente? Financeiramente falando, o correto é eu poupar. Lembra do poupar e economizar? Eu poupar, guardar este dinheiro e depois ir lá comprar o bem de uma forma com um montante à vista, negociando para ganhar desconto. Olha a diferença. Negociando para ganhar um desconto sem pagar juros. Se eu antecipo esse bem, esse meu sonho, eu vou ter que pagar por ele. O que é? Eu contrair um empréstimo ou financiamento para adquirir esse sonho e comprar hoje. Só que eu vou pagar o financiamento com juros. E esses juros é como se você entregasse esse dinheiro para o banco ou rasgasse do seu orçamento. Nada contra, fazendo uma observação, se você ou tem o dinheiro e quer comprar, não tem problema. Ou se você quer antecipar o sonho, está ciente que vai pagar esses juros e que isso cabe no seu orçamento, ok. E que aquilo ali, aquela aquisição daquele bem, vai te trazer vamos dizer, um conforto emocional grande, ok. Só que saiba que financeiramente você não está pensando da melhor forma. Por isso que a gente entra muito com a psicologia financeira ou mentalidade. A finanças é mais sobre a mentalidade do que efetivamente sobre números ou matemática. Quando você tem um autoconhecimento, começa a se entender sobre como que funciona a sua mente, como que funciona as suas atitudes, as suas ações, você começa a entender que se eu segurar um pouco aquele meu ímpeto de querer ser igual ao meu vizinho, o meu amigo, de querer, sendo que eu não tenho condições, é o que a gente fala muito, né? As pessoas aí, elas alugam um carro para ficar um dia com um carrão, tirar foto e postar nas redes sociais, justamente para mostrar que ele está por cima, que ele está bem. Mas muitas vezes ele não tem aquele dinheiro ou está endividado. Então percebam a importância da psicologia financeira, como ela influencia na nossa vida. Ou você se endividando no cartão de crédito e aí não dá conta de pagar a fatura, aí você paga uma parcela da fatura e aí paga aqueles juros exorbitantes. Percebem que quando a gente está olhando as redes sociais e a gente vê as outras pessoas ostentando, e muitas das vezes a gente fala, por mais até que a gente tenha aquela mentalidade forte, durona, você fala assim, poxa, acho que eu vou querer ir para fazer aquela viagem, ou vou querer comprar aquele carro novo. E aí você paga por isso. Então, quando a gente começa a entender o autoconhecimento, a entender como funciona a nossa mente, você começa a ter uma capacidade de entender e economizar. Como que é isso, Evandro? Comece a entender e fazer esse esforço de ver as redes sociais, você vê as pessoas ostentando aquelas viagens, aqueles carros, mas não embarca nessa onda. Se você não embarcar na onda das redes sociais, querer comprar o carro novo para mostrar, querer comprar a bicicleta nova para mostrar,
você vai acabar economizando. Então começa a entender a sua mentalidade. Não estou falando aqui para você economizar o cafezinho ou aquilo que te faz bem. Por exemplo, uma academia de ginástica. Aquilo ali te faz bem. Você vai economizar aí uns R$ 150? Não. E aquilo ali te dá uma energia, uma força, tanto física quanto mental, para você conquistar os seus objetivos. A mesma coisa do cafezinho. Pô, eu gosto de um cafezinho, aquilo ali me faz bem na parte da manhã. Então, não deixe de economizar aquilo ali que faz bem. Ou aquela peladinha, aquele futebol, ou aquele beach tênis. Quando você olha no seu orçamento, se aquilo ali te faz bem, não é uma economia saudável. Você precisa muito mais entender a sua mente, ter um autocontrole perante a enxurrada de propaganda e anúncio que a gente recebe, seja de forma paga através das empresas, ou seja através do seu amigo nas redes sociais, quando ele demonstra algum bem de grande valor. Então, se você começar a se entender e como são os gatilhos mentais que acontecem na sua mente para você querer comprar aquilo, segura, respira, entenda um pouco sobre você. Vou citar aqui, já começando a trazer para o lado dos filhos, tá? Vou citar aqui 2 episódios que aconteceram com os meus filhos, em que a gente utilizou muito aí a mentalidade financeira. Há uns 3, 4 anos atrás, eu fui buscar meus meninos na escola, e aí o Thiago, mais novo, na época devia ter uns 6, 7 anos, entrou no carro chateado, porque um coleguinha falou que o nosso carro é velho. E aí ele ficou chateado com aquilo, e aí eu comecei a conversar com os dois do carro, né? Falei assim, o nosso carro é velho, tudo bem, ele é 2013, mas ele está com a manutenção em dia, nunca deixou a gente na rua em qualquer lugar. Lógico, um carro de 2013, hoje nós estamos falando de 2025, ele vai estar com a lataria um pouco batida, mas ele leva a gente para qualquer lugar. Ele nunca deixou a gente na mão, porque eu faço a manutenção preventiva corretamente. Então, eu nunca senti necessidade de adquirir um carro novo do ano e ficar trocando de carro e gastando, financiando as montadoras pela essa obsessão de ter o carro zero. E até porque eu não sou obcecado por carro. Eu comecei a falar sobre o ser e o ter. O que é mais importante, ser ou ter? É você ser amigo, você ter amigos, ser ali parceiro, independente do bem material que você tem, se você tem um carro novo, se você mora numa casa nova, ou você ter um bem material para ostentar, para mostrar, mas não ter amigos. Você não fazer amigos, porque amigos você leva para o resto da vida. E aí, eu falei com o Thiago, falei assim, na próxima vez que ele falar, você comenta com ele. Olha, eu tenho amigos que independente do que eu tenho, do qual carro que eu tenho, aonde eu moro, que eles são meus amigos, eles vão lá em casa. E aí um outro dia, ele entrou no carro, falou assim, papai, hoje eu tive uma conversa com meu amigo, porque ele falou de novo a questão do carro. E aí eu falei o que você me comentou, sobre ser ou ter amigos. E aí ele ficou calado, e ficou até sem graça pelo que falou. Então, esse ser ou ter, a gente leva para a nossa vida e começa a ensinar para os nossos filhos. Outro episódio que aconteceu, esse foi recente. Tinha um amigo deles lá em casa, jogando um joguinho online, e aí estava jogando com outro amigo de forma online. E aí, esse amigo que estava jogando de forma online, ele já tinha dormido lá em casa. E aí a gente estava na sala, eu e minha esposa fazendo um lanche, e eles estavam jogando, e aí com o áudio aberto, né? E esse amigo que estava de forma online, que já tinha dormido lá em casa, perguntou para o amigo que estava lá em casa jogando junto com os meus filhos. E aí, o que você achou desse barracão que é a casa do Thiago, que é o meu filho mais novo? Eu e minha esposa ficamos assim, o amigo que estava lá em casa, ele ficou sem graça, morreu de sem graça. E foi muito bacana, porque como eu já tinha conversado com os meus filhos sobre esse ser ou ter e várias outras opções
Eu já conversei com ele sobre o ser e o ter. Na mesma hora, a minha esposa ficou até incomodada, ela ficou muito incomodada, porque a nossa casa é simples, não tem nada demais, porque a gente gosta da casa assim. Mas os bens materiais principais, comida, alimentação, temos até um videogame que os meninos jogam. A nossa casa, ela é muito acolhedora. Então, os meninos do prédio gostam de ir lá para casa. Porque a gente acolhe, deixa os meninos fazerem o que querem ali, dentro de brincadeiras. A casa é feita para as crianças. O que aconteceu? O meu filho mais velho, né, ele foi conversar com a minha esposa e falou: mãe, para com isso, mãe. Ele tá falando isso aí, mas ele já dormiu aqui em casa, ele curte a gente, não preocupa com isso não. Olha só, o meu filho mais velho dando uma lição para a mãe, que a mãe ficou incomodada. E o meu filho mais novo nem ligou. E o coleguinha que estava lá em casa, ele ficou até sem graça. Mas isso que é importante, a gente começar desde pequeno, demonstrar isso para os filhos, sobre a diferença do ser e do ter, que é algo que vem muito aí da psicologia, né? Para a gente trabalhar a psicologia financeira. Imagina, se eu tivesse ficado incomodado, é porque a casa, nossa, então eu ia comprar um sofá novo, ia mandar reformar a casa toda, e sendo que isso não é os nossos valores que a gente passa para os filhos, a gente preza muito mais pelas experiências que os nossos filhos têm do que os bens materiais supérfluos ou que para demonstrar para alguém. Quando a gente não entende a psicologia financeira ou a nossa mentalidade, aparecem os problemas financeiros. O que é isso? A compulsividade por compras é uma doença mental. São pessoas que ela tem que estar constantemente comprando. Ela sente necessidade e quando ela compra, o cérebro envia, né, uma informação para o cérebro de alívio, é quase comparado a uma dependência química mesmo. E aí, como que a gente trata isso é de forma psiquiátrica, através de remédio, através da psiquiatria. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando você observa alguém na sua casa que tenha compulsividade por compras, porque ela começa a ter atitudes extremas, né, em que ela vai começar a roubar coisas da casa para poder comprar, ela vai começar a esconder extratos bancários e quando você vê, tem dívidas estratosféricas no cartão de crédito ou está devendo o banco porque ela não consegue parar de comprar, porque quando ela compra, ela tem o cérebro recebe, né, uma informação de paz, de tranquilidade. E a mesma coisa acontece também com as apostas, né? Que aí agora está, de um tempo para cá, está muito na moda a compulsividade por apostas. As pessoas não conseguem parar de apostar porque acreditam que vão recuperar o dinheiro ou que vão ganhar muito dinheiro, mas aquilo ali tudo é feito para se perder dinheiro, não tem como. É igual um cassino. Quando você vai para um cassino, mas com a mentalidade de brincar, de jogar e com um orçamento fixo, não tem problema, porque faz parte, você está sabendo que está indo lá para jogar, para brincar. Mas as pessoas, o vício da pessoa, como eu falei, a mesma coisa da compulsividade por compras, ela é igual uma dependência química. Então é muito perigoso, né? E a gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre a questão das bets e do perigo das bets e jogos online, que você pode olhar aí, que traz muitos problemas para a família. Inclusive nós trouxemos nesse vídeo relatos de crianças em que foram questionadas porque elas estavam jogando e aí ela fala assim: qual que é o problema de eu jogar se minha mãe ela joga muito mais dinheiro do que eu? E os pais são os exemplos para os filhos. Então a gente tem que ficar atentos, nós pais, com companheiro, companheira, com a questão da compulsividade por compras, né? Compulsividade para comprar o melhor carro, o melhor relógio, sem ter dinheiro. E isso traz problemas para a família, né? Então, quando você entende, começa a observar essas coisas que acontecem na sua vida, com um companheiro
que começa a gastar muito em apostas, em jogos online e começa a se endividar, né? Quantas pessoas que eu vejo, famílias arrasadas, né? Devastadas por conta dos jogos online, que as pessoas ficam 24 horas jogando e aí elas entram naquele mundo e ainda apostando, né, nos jogos online. A mesma coisa nas bets, né, de casa de aposta. Quem ganha é só as bets, por isso que elas estão cheias de dinheiro. Mas as famílias que estão apostando, né, olha o que ponto que levamos. O Bolsa Família, pessoas estavam gastando o Bolsa Família nas bets. E aí foi necessário o governo bloquear o Bolsa Família para pagar as bets. A que ponto, né, que o vício, né, que a dependência química. Vejam a importância de se conhecer, a autoconhecimento, a psicologia financeira e a forma como você pode economizar. Então fique atento no caso aí extremo, né, desses vícios que trazem um mal muito grande para as finanças familiares e, consequentemente, para uma família. Então, finalizando aqui esse nosso vídeo, nosso episódio, nosso primeiro episódio, então nós explicamos a diferença entre poupar e economizar, mostramos a questão de você ter o autoconhecimento das suas atitudes, da sua mentalidade, da sua psicologia, para conseguir segurar seu ímpeto de compras diante do excesso de consumo que a gente vê, né, nas redes sociais, na televisão, na internet, ou através de amigos demonstrando nas redes sociais. E a gente, quando tem consegue entender e segurar esse ímpeto de compra, a gente economiza, e muito, não é pouco não, de uma forma simples, que é a gente entendendo, tendo o autoconhecimento. E no nível extremo, né, você entendendo sobre a diferença sobre o ser ou o ter. Quando a gente entende sobre o ser ou ter, que vale muito mais a pena experiências para a nossa vida, para os nossos filhos, que ter amigos, você ser um amigo, né, independente de classe social, cor, religião, independente da opção, independente dos bens materiais que ele possui, tem muito mais valor do que querer demonstrar que tem um carro novo, que tem um relógio novo, que tem uma bicicleta nova. Isso faz diferença na nossa vida, traz economia, né? E economia, dependendo se você sobrar, você pode poupar, né? E indo no caso dos extremos, a questão da compulsividade por compras e a compulsividade por jogos online e bets. Espero vocês no próximo episódio para construirmos a sua família financeiramente saudável, financeiramente próspera, incluindo os filhos, ensinando os filhos e conquistarem os sonhos, os objetivos financeiros que vocês vão colocar para a vida de vocês. Um abraço, obrigado e até o nosso próximo episódio.